pastor, que isso? É para deixar você bem acordado. Vamos lá. Antes de eu ler o texto, preste bem atenção. Não feche a Bíblia, fique com ela aberta, mas olhe um pouco para mim. Dentro então da temática, dentro do propósito, minha casa é uma extensão. Por que a minha casa, pastor, deve ser uma extensão? Pastor, minha casa deve? Minha casa pode? Vamos colocar, todo mundo aqui está conectado a algum tipo de correria. Sim ou não, irmão? Dia a dia, irmão, limpeza de casa, né, trabalho, dá atenção para quem é casado, dá atenção para a esposa, dá atenção para o esposo, quem tem filhos, dá atenção para os filhos. E nós vivemos nessa rotina de correria, diariamente. Nós vivemos correndo, né, para cá, para lá, para dar conta de tudo. Nós falamos que são muitas coisas. E são muitas coisas que ninguém marcou para a gente, é a gente que marcou. Irmão, nós precisamos ter controle e domínio sobre a nossa agenda. E a agenda, não, você precisa dominar a sua agenda, e não a agenda dominar você. Eu olho para a minha agenda e falo, hoje eu não vou fazer, acabou. Eu preciso ter controle sobre ela. Se a agenda te domina, irmão, você ainda não desfruta da liberdade que Cristo deu a você. E é em todo sentido, espiritual, emocional, financeiro. Porque a agenda, ela pode engolir você. Se ela engolir você, ela vai engolir o seu emocional. E se engolir o seu emocional, tudo que você lutou para trabalhar há vários tempos, vai ter que ficar um tempo em pausa. Então tenha domínio sobre a sua agenda, né? Se organize. E que você venha ter controle sobre ela e falar, quem manda em você sou eu. Para a agenda, né? Para as coisas que você marca, que você se organize. Isso foi um desafio para mim como pastor, ter esse controle, esse domínio. As pessoas queriam fazer minha agenda. Hoje, graças a Deus, não. Eu louvo a Deus por isso. Mas então, essa casa que eu vou falar é uma casa que estava dentro do seu convívio, no seu contexto. Era uma casa que tinha suas complicações. Tem casa que é complicada aqui? Ou é só a minha? Eu moro sozinho e já é complicado. Eu vou ter que falar, rapaz, o que está fazendo aí? Não sei. Irmão, é muito da hora, mas eu me complico sozinho lá, pastor Manuel. E dentro dessas complicações, tanto de correria quanto de convívio, nós trazemos para dentro da nossa casa, vamos ser bem sinceros agora, antes de eu ler o texto. Nós voltamos para a nossa casa, quando o trabalho foi legal, nós voltamos leve. Mas quando o trabalho foi pesado, a gente volta de que jeito? Pesado. Quando o seu encarregado naquele dia pegou no seu pé, nossa, irmão, você volta bufando. E se a esposa não tiver sabedoria, o negócio vai pegar fogo. Ou se o esposo não tiver sabedoria, o negócio vai feder. Credo, pastor? Usou a palavra feder? Cheiro ruim. Então, para melhorar. Não precisa cortar essa parte depois não, pode deixar, tá? Aleluia. Então você volta para casa conectada a tudo que você viveu no seu trabalho, coisas boas e ruins. As coisas boas você vive na sua casa, mas as coisas ruins você vive também lá. Porque a sua casa é o lugar de refrigério. Você volta para a sua casa de alguma forma para descansar. Você volta para a sua casa para de alguma forma precisar encontrar um refúgio, um descanso. Um lugar que você possa entrar lá e fazer, hoje eu quero comer e dormir. Se conectou bem com a Jéssica agora, irmão. Comer e dormir. Né? Não vou falar outra pessoa aqui não. Mas dentro de todo esse contexto, essa casa que eu vou falar para vocês, vivia tudo isso. E o trabalho desse cara não era um trabalho simples. Tinha dia que na vida desse cara era normal, era tranquilo. Mas tinha dias na vida desse homem que eu vou pregar para vocês, que ele tinha que separar brigas. Tinha dia na vida desse homem que ele tinha que lidar com situações. Tinha dia na vida desse homem que ele tinha que lidar com algumas questões. Porque o trabalho desse homem envolvia pessoas, e pessoas que ele muitas vezes nunca tinha visto na frente. E toda vez que você se comunica com alguém que você nunca viu na frente, você nunca sabe nem a ação e nem a reação de tal fulano. Então quando nós não conhecemos alguém, você fica preocupado até como você vai falar, porque dependendo da forma que você fala, você não sabe a reação dele, e você fica um pouco apreensivo. Assim era a casa deste homem.
Ele chegava do seu trabalho, chegava do seu local de trabalho, chegava na família, e a família, e aí, como foi? Hoje foi tranquilo. Mas outros dias, pastor, ele chegava lá, e aí, como foi? Olha, hoje tive que separar algumas brigas. Hoje eu tive que separar algumas pessoas. Hoje eu tive que castigar algumas pessoas. Hoje eu fui envolvido numa briga. Depois que eu ler, você vai entender do que eu estou falando. Então essa casa, ela desfrutava de dias difíceis como nós também, aqui também, irmãos. Por que a sua casa pode ser extensão do reino? Porque você não pode deixar que os acontecimentos impeçam que o evangelho do Senhor seja pregado dentro do seu lar. Você não pode deixar que as fadigas do trabalho impeçam Deus de agir na sua casa. Você não pode deixar que as coisas que acontecem no seu trabalho, que mexem com a sua mente, porque muitas vezes você trabalha com o físico, e se chega cansado com o físico, você toma aquele banho gostoso e capota. Mas quando o seu trabalho envolve questões mentais, irmão, você chega com a cabeça pegando fogo. Algumas pessoas aqui que chegam com a cabeça, quando chegam na casa, irmão, a cabeça está estourando, sim ou não? Porque depende muito do dia. Tem dia que seu patrão está de boa, que ele quase que faz um pix para você adiantado. Irmão, depois ele vai ter que fazer uma oração de libertação na vida desse menino. Está vendo, Samira? Olha o que eu aguento. Tem dia que seu patrão está de boa. Tem dia que seu patrão paga marmita para você, Gu. Tem dia que ele fala assim, ó, se vira. Mas eu não tenho dinheiro. Come frango. Aleluia. Então tem dias, depende muito do dia, né, Patrick? Tem dia que o Patrick está de boa para lidar com a galera. Tem dia que a galera quer sair correndo do Patrick. Ele vai tratar você. Hã? Hoje é um deles, filho. Receba essa palavra. Então esse homem era comum que nem a gente. Tinha um trabalho, tinha as dificuldades, tinha os problemas. Dias bons, dias não tão bons assim. Dias em que ele podia chegar na casa e descansar. Dias que ele não podia voltar para casa, tinha que ficar no trabalho. Amor, você volta para casa para jantar? Não, hoje eu tive uma situação lá no trabalho, eu vou ter que varar a noite. Vou ter que fazer lá 36 horas, 24 horas e lá. Ficar 2 dias seguidos, vou ter que cobrir alguém. Por quê? Porque a demanda aumentou do meu trabalho. E quando a demanda aumentou do meu trabalho, nós não conseguimos contratar ninguém nesse momento. E eu vou ter que ficar lá, meu amor. E assim era a vida deste homem. Sua casa, melhor não levar ninguém. Já basta os problemas que ele mesmo tem. Minha casa, melhor não ficar ninguém. Porque está tanta correria que eu não consegui nem limpar ela. Nós estamos tão preocupados em levar uma pessoa para uma casa limpa, mas não paramos para pensar que existem tantas pessoas com o coração tão sujo. Nós não paramos para pensar que nós podemos ser instrumentos para limpar não somente a nossa casa, mas o coração de alguém que precisa de uma limpeza. Vocês estão curiosos para saber que casa? Já vou falar, calma, aguenta o coração, aguenta a ansiedade. Um pastor amigo meu esse dia falou assim, pastor, eu sou ansioso. Eu falei, e eu gosto de tratar ansiosos. Não, gente que fala assim, irmão, uma coisa para você, dou uma dica. Se você falar que é ansioso para mim, eu vou te tratar, vou te ligar. Preciso falar com você, irmã Nana. Fala, pastor, dia 15 de dezembro eu falo com a senhora. Até dia 15 de dezembro, se a irmã Nana for ansiosa, irmão, ela vai ficar aqui, o que aconteceu? Aí chega dia 25 de dezembro, mas o dia 15 não chega. Quem é ansioso sabe o que eu estou falando. Eu sou bem tranquilo, as pessoas querem tentar, e eu falo, pastor, tal dia, ok. Quando chegar o presente, Fábio, eu desfruto. Quando não chegar, não desfruto. E se não chegar, eu compro para mim mesmo. Eu sou um cara que eu gosto de me presentear, irmão. Se eu não presentear, eu vou na loja, para quem eu presente? E é engraçado que eu vou sozinho nas lojas, e a turma fala, é presente? Eu falo, para quem? Para mim. A turma olha, para você? Hoje, por exemplo, eu comprei um presente para mim, está vendo que eu estou um pouquinho diferente hoje, irmão? Né? E esse homem, então, ele tinha os seus trabalhos, tinha as suas situações. Jéssica, melhor não levar para casa não, porque já bastam os nossos problemas.
Vou levar mais alguém em casa para levar mais problema ainda? Deixa quieto. Deixa eu cuidar das minhas próprias situações. Deixa eu cuidar das minhas próprias emoções. Nem eu estou tão bem assim. Você precisa entender que você pode não estar bem. Só que é quando você pensa estar fraco que você está forte. Nos dias que você acha que não pode ajudar ninguém, é que você é calmaria para alguém que está na tempestade. Você pode achar que não tem palavra para ninguém naquele dia, mas naquele dia só o seu abraço acalmou a tempestade do coração de alguém. Hoje a palavra, antes de eu ler ela, é para você pensar: sim, a sua casa pode ser essa casa que vai receber alguém. Sim, a sua casa, que às vezes não está tão limpa assim, não está nos trinques, mas vai ser um instrumento para limpar os corações, para curar algumas feridas, para tratar algumas emoções, para ver salvação de almas. Naquele ambiente que você estava tão preocupado em limpar, Deus limpou vidas. Quando a sua casa está bagunçada, qual que é o seu costume de fazer? E alguém chega lá, não olha para a bagunça. Irmão, já é um conselho: se a casa estiver bagunçada, não fala, porque você falando ou não falando, ele vai ver. Mas alguns vai passar, tipo, vai fingir que não viu e tal. Mas se você falar, não olha, ele vai dizer assim, ó, aonde? Não. Aí ele fala bem assim, ó, imagina, eu nem estou olhando. Ele faz assim, nossa, tá mesmo. Então um conselho para você: quando alguém entrar na sua casa não estiver tão assim, e a gente quer dar desculpa, nossa, tem criança, ai, a criança jogou, ai, minha esposa é assim, ele deixa, o marido é assim, deixa sapato para lá, chinelo para lá, eu não consegui ter tempo. Talvez alguém nem veja aquele chinelo. O que ele vai sair daquele dia não é do chinelo que ele viu fora do lugar, mas é do coração dele que você reposicionou no lugar. Estamos tão preocupados em colocar algumas pessoas dentro da nossa casa tão arrumadinha. Agora eu pergunto para você: o que mais vale, uma casa arrumadinha ou um coração bem arrumado? Deus quer falar para você através dessa primeira palavra que sim, Ele pode usar a sua casa, com todos os defeitos que ela tem, com toda a correria que você tem, com todos os problemas, né? Com todas essas questões mal resolvidas entre o marido, entre a esposa, entre o filho e o papagaio e o cachorro. Deus pode usar a sua casa, mesmo com tantos defeitos que ela tem. Se você sentar com cada um dessas pessoas que estão aqui, cada um vai falar: lá em casa tem um problema, o problema lá maior é a minha esposa, pelo amor de Deus. Outras casas é a minha esposa, outra casa é os filhos, outra casa é o cachorro. Cada um vai poder falar que a sua casa tem uma situação, mas não importa, alguém vai sair da sua casa curado pelo coração que Deus derramou, aleluias, naquele ambiente para ser tratado através de cada um de você. Então, para mim ler o texto, eu preciso falar: sim, sua casa, pequena ou grande, limpa ou suja, né? Bela ou não tão bela, sua casa pode ser sim uma extensão do reino. Amém? Amém? Vamos para o texto então? Atos capítulo 16. E enquanto acontecem algumas coisas na sua casa, acontecem algumas coisas na cidade. Como assim? Isso. Enquanto acontecem algumas coisas na sua casa, está acontecendo algumas coisas na cidade. Atos capítulo 16, né? Fala bem assim. Versículo 16 também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. Essa pessoa fez isso por muitos dias. Paulo ficou perturbado com tudo isso e voltou e disse: em nome de Jesus, eu te repreendo. Uma menina que tinha um espírito de adivinhação naquela cidade. Ela falou alguma verdade? Ou falou uma mentira? Ela falou uma verdade. Mas a verdade não era daquela mulher. A verdade era de um espírito maligno. Pesado, né? E Paulo então, ele entende, ele repreende aquele espírito. E dentro desse contexto, então, essa jovem dava lucro para os seus senhores.
Em toda a sua adivinhação, Patrick, pessoas eram beneficiadas pelo seu conhecimento e pela sua adivinhação, irmã Sara. Mas de repente Paulo chega e Deus vai usar essa casa para quebrar espíritos de adivinhação. Porque a igreja não caminha em espíritos de adivinhação, a igreja caminha em um espírito de revelação. Então Paulo é instrumento, aquela jovem é liberta, mas aquilo causou um alvoroço na cidade. Então tem uma casa onde um homem entra e sai, entra e sai, entra e sai, e tem uma casa em alvoroço, porque alguém fez alguma coisa. A nossa cidade vai entrar em alvoroço, porque nós vamos fazer alguma coisa. Tudo aquilo que é adivinhação vai cair por terra, e a revelação de Deus vai ser estendida sobre a nossa cidade. Aleluia. Então pegam Paulo e prendem Paulo, irmão Mary. Pegam Paulo e Silas, levam a ele lá no cárcere, na prisão. Lá está Paulo e Silas amarrado. E agora chamam, eu vou dar o nome de repente desse carcereiro. Vamos colocar que é o Tiago. Tiago, você vai ter que fazer hora aqui, Tiago. Você vai ficar responsável por essa prisão. E nessa prisão quem está? Paulo e Silas. O Tiago chega na casa e diz: amor, eu vou ter que ficar um pouquinho de tempo lá, porque um homem causou um alvoroço na cidade e eu vou ter que tomar conta deles. Não me espere para jantar, meu amor. Tantas questões daquela casa vivia, aquele casal vivia, aquela família vivia. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? E a mídia vai caminhando comigo aqui naquilo que eu estou dizendo. Aqueles homens são presos, amarrados. Tem gente, irmão. Pastor, eu me sinto amarrado. Tem hora, caiu aqui, vou falar agora. Tem hora que Deus tem que amarrar algum crente para conectar a outros que estão amarrados de outra forma. Porque nós amarrados conseguimos adorar, mas nem todo mundo que está preso consegue derramar aquilo que Deus tem. Pastor, eu me sinto amarrado. Tem hora que o próprio Deus te amarra. O próprio Deus te permite entrar em algumas situações, pastor Manuel, para você se conectar em outras pessoas que você não se conectaria, porque Paulo pregaria na cidade, não pregaria na prisão. Crente, tem hora que Deus te amarra, tem hora que Deus causa alguns apertos, sim, porque você precisa entrar em lugares que você não entraria se tivesse tudo normal. Então aqueles homens estão presos e amarrados pelas mãos. Aquele carcereiro, ele está guardando, ele está fazendo guarda daquela prisão, né? Willer, vem aqui fazer guarda. Irmão, você vai ser o carcereiro. Vem aqui, carcereiro. Irmão, faz cara de mal, faz cara de mal. Isso. Vem aqui. Vem aqui. Fica de frente com a igreja. Vou pegar 2. Vem aqui, Patrick. Sabia. Você viu que eu vou? Vem aqui, Azaf. Pode subir aqui, por favor, vocês dois. Estenda a mão assim. Junta a perninha. O Patrick tem hora que ele é o Pato Donald, irmão. Ele anda meio que assim, ó. Pernas amarradas. Não consegue andar. Pastor, eu não estou conseguindo andar. Quando você não conseguir andar, ninguém consegue parar aquilo que está dentro do teu coração, dentro dos teus lábios. Você pode não estar conseguindo andar, mas você consegue adorar, irmão. Pessoas me prenderam, mas não calaram a minha voz. Paulo fala bem assim, ó: eu estou preso, mas a palavra de Deus nunca vai estar presa. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, irmão, mas não deixe aprender a sua adoração. Pastor, eu estou preso em algumas situações, mas de repente tá os dois. Vamos ver quem tem cara de Paulo, né? Você tem cara de Paulo, o Azaf tem cara de Silas. Eles estão amarrados. E aqui, vem um pouquinho mais para cá. Você aplaudir não. Aleluia. Jesus amado. Eles estão amarrados, você não pode rir não. Fecha aí, carcereiro cara de mal.
O carcereiro está fazendo guarda. Eu imagino, irmão, o carcereiro tem cara de Willer mesmo. Porque de repente, perto da meia-noite, o carcereiro caiu a fase. Dormiu o carcereiro. E perto da meia-noite, eu não vou falar para você cantar não, porque eu já estive cantando. Mas perto da meia-noite, a Bíblia fala que Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. Eles cantavam hinos. Agora vem aqui Leandro, vem aqui pastor Alessandro, vem aqui Cauã, vem aqui Gustavo, vem aqui Juliano Sem Som, vem aqui o anjo Gabriel. Não, Gabriel, olha o cabelo dele. Vem aqui anjo Gabriel, Samuel, vem aqui você também, isso. Sabe todo mundo. Está todo mundo preso, amarrado. E lá está Paulo e Silas. E de repente eles começaram a cantar hinos a Deus. Vamos fazer de repente a voz de Paulo e Silas, porque é melhor o Patrick não cantar. Obrigado, pastor. Vai lá, sim, ó. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei. Segura. Os dois estão cantando e essa turma que já estava lá, eles começam a falar assim: o que está acontecendo com esse cara aí? Esse cara está preso e está cantando? As pessoas olham para a gente assim, Gilberto. Está na dificuldade, mas ainda está adorando. Não tem nada em casa, mas ainda está clamando. Porque, irmão, nós podemos não ter nada, mas nós temos uma fé. Nós temos um Deus que tem tudo. Nós temos um Deus que faz todas as obras. Aleluia, eu posso não ter nada no visual, mas no mundo espiritual eu tenho tudo. Paulo fala na carta aos Efésios que eu sou abençoado em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos. E perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam. E lá está o carcereiro, cansado talvez de muito trabalho, cansado talvez de muito plantão, cansado talvez de muitas guerras, muitas brigas. E o carcereiro dorme. E quando eles começaram a cantar, as cadeias se moveram, as portas se abriram. Irmão, e entenda comigo aqui. Está na prisão, está os dois cantando e tem um monte de preso lá, aleluia. E quando as portas se abrem, irmão, qual é a reação de alguém que está preso? Fugir. Mas quem tem adoração em tempo de dificuldade, consegue até mesmo segurar aqueles que fugiriam. Eu me pergunto, irmã Nana, como que Paulo e Silas segurou aqueles homens? O que Paulo fez, o que Silas fez? E olha o que acontece, irmão. E de repente, só trava um pouquinho agora o fundo, depois você volta. Irmão, de repente, o carcereiro acorda. E quando ele acorda, ele vê os portões caídos. E um carcereiro que sabe muito bem onde trabalha, ele fala: todo mundo? Todo mundo? O texto diz, ela está colocando enquanto eu falo, que ele arranca a sua espada. Ele arranca a sua espada. Ô igreja, obreiros, vamos preparar algumas coisas para mim aqui. Deixa algumas espadas prontas, aquelas de mentirinha, sabe? Para na hora que surgir a gente ter alguns materiais. Irmão, a gente precisa ter um monte de coisa, até uma vaca guardada de repente. O carcereiro tira a espada e ele vai tirar a própria vida, porque ele pensa: todo mundo, todo mundo, todo mundo. E ele pega a espada então para tirar a própria vida. Mas quando ele vai tirar a própria vida, Paulo, ele grita:
no meio daquela prisão, Gilberto: não faça tal coisa. Ninguém fugiu, todos estamos aqui. Porque um cristão de verdade, ele não foge. Um cristão de verdade, ele aguarda, porque ele sabe que Deus é quem vai dar livramento. Paulo não será um fugitivo. Paulo será um instrumento para libertar alguém que se mataria. Ninguém fugiu, Paulo prega para todos eles. Olha para mim aqui agora. Ele fala bem assim: o que eu faço para ser salvo? crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eles olham para Paulo, então ele vai lá em Paulo agora. Sobe lá, carcereiro da espada. Desamarra Paulo, desamarra Silas. Fica aí perto deles aí, fica do lado deles. E diz a palavra então, que Paulo, ele libera essa palavra sobre a vida do carcereiro. Paulo impede alguém de viver um suicídio. Paulo é instrumento de vida na vida de alguém. A sua casa aberta vai livrar pessoas de suicídio. Pastor, por que eu tenho que abrir minha casa? Porque nessa cidade não haverá morte. Na nossa vizinhança não haverá morte. Porque nós carregamos uma palavra de vida. Aleluia, nós vamos ser instrumentos para que o carcereiro continue voltando para o seu lar e para a sua casa e para a sua família. Aqueles que tiram a própria vida, eles olham para situações, Priscila, e falam: acabou. Mas Paulo é esse instrumento. Só que ao mesmo tempo que Paulo ajuda Silas. Não, peraí, volta. Essa parte é melhor cortar. Paulo, no momento que ajuda o carcereiro começa a cuidar de Paulo, começa a limpar, começa a cuidar deles agora, está livre também, e começa a cuidar, irmão, está tudo ferido, e a Bíblia fala que então, o carcereiro, que está com um pouco de vergonha aqui, ele cuida dos vergões, porque Paulo tinha apanhado, Silas tinha apanhado, eles estavam machucados. Irmão, na mesma proporção que você for instrumento, Deus vai usar essas pessoas para curar as feridas que você carrega. Na caminhada, meu Mary. Porque caminhar com Cristo faz marcas também. Mas Paulo fala bem assim: traga em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Então agora Paulo é cuidado pelo carcereiro. Pega eles agora, e olha só o que diz a Bíblia. Pega eles, leva eles para casa agora. A casa é lá, aqueles bancos lá, leva eles para casa. E de repente, coloca eles sentadinhos aí. 33. Tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Irmão, lavou os vergões e logo foi... ele e todo. Qual foi a palavra que Paulo liberou momentos antes? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Momentos antes, depois que o carcereiro é instrumento de curar as feridas do apóstolo Paulo, toda a família do carcereiro naquele dia é salva. Eu tenho uma palavra para você. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa, você e o seu lar, você e a sua família. Eu não sei se você tem alguém da sua família que não é cristão, mas nesses dias que irá acontecer, aleluia, minha casa é uma extensão, haverá salvação na tua casa, haverá salvação na sua família, haverá salvação no seu lar. Eles vão ver que Deus está usando você para curar os vergões, ele vai ver que Deus está usando você para curar, aleluia, os machucados, as feridas da vida. Lá vai, o te calamandar sauri. E de repente então eles vão para casa, aleluia, e, versículo 34, e levando-os à sua casa, lhe pôs
à mesa. E alegrou-se de que com toda a sua casa haviam crido em Deus. Agora o carcereiro traz eles de volta para a prisão. Ao trazê-los, foram para a casa do carcereiro. Era uma visita inusitada. Era um preso na casa de um carcereiro. É só no evangelho que a gente vive essas coisas. É só no evangelho, irmão, que a gente vê o menor alcançando o maior. Porque naquele momento quem é maior? Quem tem mais naquele momento quem tem autoridade no cárcere? O carcereiro. Mas quem manda na realidade? Você pode ter algumas pessoas sob o seu comando, mas na sua vida, na verdade, quem manda? Levam eles novamente para a prisão. Deveriam libertar, mas como eu disse, um cristão de verdade não foge de uma luta. Irmão, um cristão de verdade, seu Duda, ele se coloca para lutar. Ele vê o inimigo, irmão, ele já começa. Lembra quando você era mais novo? Até hoje. Se converta, viu, Renan? Se os músicos quiserem subir aqui, pode subir os músicos aqui. Tudo bem com vocês todos aí? Tá tudo certinho? Alguém desamarrou o pastor Alessandro, não sei quem foi. Não foi o anjo do Senhor. Pastor, e aí o que vai acontecer? Paulo não foge, quem não foge, o próprio Deus abre o caminho para que você saia pela porta da frente. Queriam tirar ele de um jeito, apanhou, vão tirar vocês agora aqui, né? Entrou pela porta, mas sai pela janela aqui. Se me colocaram pela porta eu vou. Porque crente gosta, irmão, sinceramente, crente gosta de uma boa luta. Não saio. Entrei pela porta, não vou sair pela janela não. Eu sou romano. Quando falou, o negócio entortou. Aí tiveram que chegar, Paulo. Olha o carcereiro, irmão. E o carcereiro já está salvo. Olha a cara de salvo, irmão. Aleluia. Vem, Silas. Gu, vai lá, Gu. Pega na mão do Silas. Eles entraram naquele dia presos. Alguém queria. Não, tem coisa que acontece na nossa vida. As pessoas muitas vezes fazem no meio de todo mundo, mas depois querem trazer os perdão nas escondidas. Mas naquele dia Paulo, não vou fugir não. Aí de repente, o Paulo, perdoa a gente. Paulo, pode sair. Silas, pode sair. Paulo e Silas, cadê os dois? Continuando andando, vocês pararam por quê? Vai lá, continua andando, dá aquela andada. E os músicos, vem comigo. Eles estão livres. Eles estão livres. Então, sim, a casa do carcereiro foi uma extensão do reino. Sim, a casa do carcereiro foi uma extensão de milagre. Sim, a casa do carcereiro foi uma sensação de libertação. Mas além do pastor, por que eles estão aqui? Porque Paulo e Silas foram livres, mas ainda existem pessoas que estão prisioneiras, e Deus vai usar esta casa para trazer libertação. Começa a pegar na mão deles e começa a libertar, porque Deus vai usar a extensão do reino para libertar os cativos, alcançar os oprimidos. É tempo de libertação desta cidade. Fica de pé, igreja. Labassarabá. Show de calar sobra. Cheda laba sobria.
e me atacar. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: sim, eu vou te livrar, mas a minha igreja não pode se acomodar e ser apenas livre. Deus vai usar você para libertar. Vem baixinho. Acabou de cair de novo. O que era aqui, irmão? Ó, vocês vêm comigo. O que era aqui, irmão? O que tinha aqui, irmão? Prisão? E o que tem agora no altar? Oh, glória! Cheira la bassaramandauia. Deus vai libertar os cativos e vai trazer para o altar. Vai ser pregador, vai ser adorador. Sobe o som, vai. Adora. Minha casa, uma extensão do reino. Você vai receber pessoas prisioneiras lá. Sairão pregadores da sua casa. Sairão ministros de louvor da sua casa. Aleluia. E o que era um cárcere vai virar um altar. Irmão, não estou brincando aqui não, irmão. Aleluia, queima o meu coração aqui nessa noite, Juninho. Queima o meu coração aqui nessa noite, irmã Sandra. E até por isso que Deus está me conectando para me tirar um pouquinho daqui. Sim, Ele vai me levar lá por alguma coisa. Aleluia, porque Deus vai me dar algumas ferramentas a mais que ainda me faltam. Me faltam algumas ferramentas, Gilberto. Eu sou ainda um Davi que matou um gigante com uma pedra. Mas está na hora do Davi crescer e usar a espada também. Nós vamos começar a usar a espada nessa cidade, irmão. Oh, glória! Adauio! Minha casa, uma extensão do reino. Sua casa, uma extensão do reino. Era prisão. Eram batalhas. Eram guerras. Mas agora a sua casa é um lugar de cura, Cauã.